Salve suas forças, Irmandade! Como é que vocês estão por aí? Olha só, hoje eu trouxe uma proposta diferente para dentro do curso de telepatia para todos que a gente está aqui fazendo juntos, né? E a proposta é fugir um pouquinho, mas não tanto, da rota do cronograma que a gente criou. Porque o Nortron, ele trouxe uma informação importante para compartilhar com vocês, que a equipe de Novax acha de extrema importância, a partir de umas conversas que a gente estava tendo aqui, sobre como é essa telepatia extraterrestre, né? Como que é isso para eles. Então, o Nortron, ele traz, assim, umas informações muito importantes para nos auxiliar no nosso aprimoramento ainda mais, que essa é a ideia, né? Da telepatia para todos. A gente se aprimora, e então a gente começa a reconhecer aquilo que é indução e aquilo que é uma condução, como a gente viu no estudo anterior a esse. E é importante aquele estudo onde a gente falou de eletromagnetismo, falou de sintonização, o que é meu, o que é do outro, o que é meu que está reverberando para que eu seja induzido ou conduzido, né? Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa chegar aqui nesse estudo de hoje mais aberto, mais atento, para receber essas informações que o Nortron, a língua está travando hoje, deve ser o frio de -1 aqui, -1 grau de sensação térmica, mas é isso aí. Então, a gente vai conseguir estar mais aberto para todas essas informações que o Nortron está trazendo aqui para a gente, se aprimorar. Então, hoje eu começo assim, ó, telepatia extrafísica, que é importante, né? Às vezes, o termo extraterrestre ficou tão banalizado, né? Que tudo é extraterrestre. Se não for de um extraterrestre, não é importante, uma canalização. Então, eu, aqui, na minha mera consciência, eu trago como telepatia extrafísica. Por quê? Porque os nossos irmãos ali de quarta dimensão, que são nossos mentores, por exemplo, eles também trabalham conosco telepaticamente. Podem trabalhar, né? Sim, por psicofonia, outras maneiras de comunicação, pela escrita também, mas eles também são telepatas, é a comunicação do nosso universo. Então eu vou colocar extrafísica e não extraterrestre, para englobar todo mundo, e não só aqueles irmãos que estão em outros orbes, né? Porque a gente às vezes cai na ilusão de ficar olhando só para fora do planeta e querer sair daqui sem nem mesmo se aprimorar, né? Só quer sair daqui porque não aguenta mais o lugar, não aguenta mais estar no planeta Terra, quer voltar para casa, mas que casa é essa, né? Se não a nossa própria consciência. Então, é por isso que eu trago assim extrafísica mesmo para deixar a gente de igual para igual, sabe? Porque nós somos extrafísicos e nós todos não somos da Terra, mas estamos aqui em aprimoramento, né? Nós somos da onde? Nós somos da fonte divina universal, nós somos da fonte criadora, de Deus, né? Enfim, como você reconhece por aí nessa informação. Então, é isso. Daí a gente vai aqui, telepatia extrafísica, então, numa conversa bem bacana com o Nortron. E essa conversa, ela começa assim. Indução ou condução? Eu perguntei para ele. Como identificar na prática uma telepatia desconexa? Porque assim, não é porque é extrafísica, não é porque é extraplanetária, não é porque é extraterrestre que a telepatia ela vai ser incrivelmente positivada. Bem pelo contrário, né? A gente sabe que existem os dois lados de uma mesma moeda. E a gente precisa estar atento a isso e conseguir discernir, primeiramente dentro de nós mesmos, o que a gente precisa modificar para poder fazer essa identificação. E é tudo isso que a gente vem falando nas aulas anteriores, nos estudos, né? Então o Nortron, ele, com toda a paciência dele, traz assim. Começa assim, é um textinho grande, e eu vou ler aqui, vou comentando para a gente ir compreendendo um pouco mais, né, trazer mais assim
para nossa forma de entendimento tridimensional ou terrícola, para que as coisas possam, para que essas chaves possam girar e a gente possa expandir um pouco mais a nossa consciência, para que a gente possa acessar mais profundamente esse campo telepático de forma ética. Então, começa assim. Ele traz um obsessor, indutor, uma consciência desconexa, poderá manipular o campo de memória emocional para que possa adentrar o campo mental, enfraquecido daquela consciência encarnada que pouco busca o seu aprimoramento emocional. Então, o que ele está trazendo aqui é que os irmãos desconexos que têm a intenção de pregar uma peça na gente para que possam se alimentar e para que possam continuar ancorando toda essa sombra, toda essa treva no planeta, eles vão utilizar de um mecanismo que é nosso próprio, porque eles têm acesso a partes nossas que, por estarmos na terceira dimensão, para alguns fica um pouco dificultada a, a, a conexão com essa parte nossa, que é o nosso inconsciente, que é lá onde estão gravadas todas as nossas informações passadas, muitas vezes de outras encarnações, às vezes nem da Terra, né? Fica tudo gravado ali e a gente vem com o nosso pacote de informação para cá, para se aprimorar. E pouco a pouco a gente vai abrindo essas janelinhas do nosso inconsciente, né? Jung fala muito disso. Quem gosta dessa parte da psicologia, é importante buscar Jung, porque ele também fala do espírito dentro da obra dele, o que é muito importante e muito interessante, né? É um estudo muito profundo que Jung trouxe para nós aqui, e a gente reconhece isso, né? Esse inconsciente, essas memórias inconscientes também por conta desse conhecimento que ele conseguiu carrear para cá. Então, pouco a pouco a gente vai abrindo essas janelas e vai curando pouco a pouco, não tem como curar tudo de uma vez só. E como a gente não tem como curar tudo de uma vez só, por vezes esses irmãos, eles acessam essa camada nossa, que a gente tem pouco acesso ainda aqui. Alguns, né, tem mais que outros, mas enfim, a gente não está lúcido completamente de todo o nosso passado, acredito eu, pelo menos. E ali, nessas cédulas de memória, eles vão fazer uma manipulação. Eles vão pegar algo que ainda te prende em uma sombra para potencializar aquilo dentro de ti, dentro da tua cabeça, para que tu expresse aquela sombra, ao invés de expressar algo mais condutor mesmo e menos indutor. Então, quanto mais consciente nós estivermos dos nossos processos, mais difícil vão ser esses acessos desses irmãos. Quanto mais vigilante nós estivermos perante tudo aquilo que a gente recebe de nós mesmos, né? É aquela informação que vem assim lá do fundo do nosso campo mesmo, lá daquele escuro, e vem e a gente consegue vigiar aquilo para conseguir fazer alguma modificação, menos a gente vai estar suscetível a essas induções, a esses irmãos de baixa frequência, como o Nortron está trazendo aqui, um obsessor ou um indutor, né? Mas ele está trazendo a informação. Eles atuam assim, eles vão lá no teu campo emocional, que é o que ele diz, né? Poderá manipular o campo de memória emocional para que possa adentrar o campo mental. Então ele pega aquela memória, manipula para como se o indutor, né, manipula para como se aquilo fosse de agora, e aí tu sente aquilo e expressa aquilo, e ali ele consegue adentrar o teu carreador mental e se expressar através do teu pensamento, do nosso pensamento, enfim. Aprimorando o campo das emoções, fortalecerão o campo da razão, fortalecerão a mente. Se vende em planeta Terra que desenvolver a razão não é correto. Esta informação vem daqueles que não querem que, como você mesma diz, coloquem suas emoções a serviço da razão. Eu falo muito isso aqui, porque assim, se a gente pega aquela emoção que é muito densa para nós, que a gente tem muita dificuldade de lidar, que a gente não consegue trabalhar
de forma clara, tá? Aquela emoção está muito latente. Se a gente para, observa essa emoção, observa a informação que está naquele campinho ali, naquela janelinha, e leva ela de encontro ou ao encontro da nossa razão, que nada mais é do que o nosso córtex pré-frontal trabalhando, né, com discernimento, com foco, com clareza, a gente vai estar colocando essa emoção a serviço da razão. Porque no meu ponto de vista, a razão ela não tem que estar separada da emoção. O que a gente não pode é ser só racional nesse contexto, né? Porque senão a gente não vai raciocinar, a gente vai só racionalizar uma emoção. Mas se a gente pega essa emoção e deixa com que a razão englobe ela, para que assim a gente possa aprender com as duas qualidades que a gente possui, emocional e racional, a gente integra o nosso ser, né? Dentro da neurociência, eu faço alguns estudos com base nesse conhecimento mesmo, né? Como que a gente pode utilizar a neurociência a favor do nosso autoconhecimento? Então, para mim, aqui nos meus estudos, nos meus autos estudos, nas minhas autocuras, eu tento fazer isso. Às vezes é difícil, às vezes uma emoção ela é muito mais profunda, né? A raiz é muito mais profunda. É uma cédula de memória com um grande filamento energético que conecta a outro orbe, por exemplo. Né? Tem a informação de uma estada lá longe. E aí é mais difícil da gente trabalhar. E às vezes a gente pode ir naquela memória, trabalha um pouco, dá um tempo, e aí depois vai de novo, trabalha mais outro pouco, e assim a gente vai subindo a nossa elíptica, né, consciencial, subindo as nossas oitavas conscienciais, né, vai pulando assim, gradativamente. Então ele traz isso porque é uma coisa que a gente conversa bastante aqui. E ele continua. Quando assim o fazem, criam uma esfera de luz pulsante em seus campos que, pouco a pouco, amplia suas consciências e assim conseguem desenvolver outros níveis de inteligência do espírito. Desenvolverem-se a este ponto não é interessante aos indutores, porque aí eles não vão ter acesso, ou vão ter menos acesso. Estes, né, os indutores, querem que vocês fiquem presos em suas emoções disfuncionais para que possam abrir janelas desconexas, janelas de conexão, né, para a sintonização desconexa. Então, essa é a intenção deles. Os indutores, né, ou aquele obsessor que ele quer te fazer o mal, que ele não tá ali só porque tu tá triste, aí vocês se magnetizaram, e esse irmão ele tá perdido ali no astral. Esses irmãos aqui que ele está falando são o buraco é mais embaixo, é aquele que quer te prejudicar mesmo. Então, eles querem que nós fiquemos desconexos, porque daí a gente conecta com a desconexão deles. Então, eles trabalham assim. Assim como tem o trabalho dos mentores, dos orientadores, os indutores também trabalham. Só que os mentores trabalham para que a luz da nossa consciência se estabeleça, para que a gente se amplie enquanto ser consciencial, e os indutores eles trabalham para que a gente não faça esse processo, para que a gente fique preso, né? Para que a gente não evolua mesmo e para que a nossa terra sucumba, basicamente. É desta maneira que eles atuam. Aí ele vai explicar agora como que, na visão dele, porque assim o Nortron ele opera pelo comando Ashtar, tá? Então, eles têm muito conhecimento de como os irmãos desconexos atuam, porque ele trabalha diretamente fazendo muitos recolhimentos desses irmãos desconexos, tá? Para o direcionamento para outros locais, para que assim eles possam ser acolhidos em outro orbe, então possam retornar os seus aprendizados, né? Tentar abrir ali as suas centelhas divinas e tudo isso. Então, embora muitos achem que é algo muito mecânico, o trabalho do Comando Ashtar, vai, pega, recolhe, leva embora de nave, né? Não é assim, pelas minhas visões aqui, junto com os trabalhos da equipe, é algo muito amoroso, sim. Porque para eles,
Não é a base de espadada que alguém vai melhorar enquanto consciência. É através do acolhimento, da compaixão, da misericórdia. Então a gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente escuta umas coisas por aí que não é bem assim, né? Tem o livro A Luz Conduz, esse aqui, vou deixar aqui, ó. Tá na descrição do vídeo aqui também. A Luz Conduz, o Nortron, ele traz informações das tecnologias conscienciais que eles utilizam para fazer esses recolhimentos, para fazer esses redirecionamentos, além de muitas outras informações sobre o Sol central, sobre o futuro da Terra, enfim, que ele traz nesse livro, né? E também traz como que são os recolhimentos. E tem também ali alguns relatos de testemunha mesmo, tá bom? Para que vocês compreendam também o que eu estou falando aqui, mais aprofundadamente, né? Então ele vai trazer aqui agora como que esses irmãos desconexos atuam. E ele fala assim: vocês possuem uma emoção pouco trabalhada ou não identificada pelo crivo da razão a partir da autoobservação. Eles sintonizam frequências disfuncionais, pacotes de onda de baixa vibração consciencial, nestas janelas de memórias abertas. Ou seja, eles veem uma brecha e fazem uma infusão ali. Da mesma forma que se a gente tem uma ferida aqui no nosso corpo físico, é como se alguém viesse enfiar o dedo na nossa ferida e aquilo vai doer muito e a gente vai expressar, né, essa dor. E é da mesma forma, eles vão ali e fazem uma infusão energética numa ferida, numa memória não trabalhada, nossa, numa emoção, num trauma, enfim, e a gente responde aquilo, porque não está consciente daquela informação que tem e responde, reage de alguma maneira, e aí então a gente abre o nosso campo para que eles atuem. As frequências que eles mais utilizam para adentrar os campos dos encarnados são as frequências de medo, culpa, raiva, vitimização e falta de coerência nas ações a partir das emoções não buriladas. Tem uma questão bem interessante, assim, né, que a gente tá muito tempo para fazer, na verdade, um vídeo aqui para o canal, mas por conta das questões que a gente passa aqui, e trabalhos e atendimentos, a gente acaba não trazendo, não dando tempo, então eu vou trazer aqui agora, que me surgiu essa ideia. Às vezes, a gente tá tão vulnerável, e eu não estou dizendo aqui para que a gente não seja vulnerável, não, a gente tem que ser vulnerável, né? Tem que aprender também com a energia da vulnerabilidade, para que a gente possa adentrar a nossa sombra e com humildade se trabalhar, né? Nós somos vulneráveis, né? Mas, assim, quando a gente está naquele estágio da vulnerabilidade, que a gente está tão perdido que a gente não consegue saber nem para onde vai, nem o que faz, tá desesperado, né? Já passou de vulnerabilidade, foi lá pro desespero, a gente fica muito aberto para qualquer tipo de informação, para que adentre o nosso campo, e às vezes a gente cai em algumas seduções. Eu não me lembro se o Norton trouxe aqui sobre sedução, mas o que eu vejo é muita gente seduzida por informação extraterrestre, por informação extrafísica, por informação de outros orbes e, né, ficam ali presos nessa informação e estão seduzidos. E para mim é quase como um hipnotismo, assim. Eu não sei se vocês já viram aqui. Outro dia a gente estava aqui com muito trabalho, umas coisas na cabeça, e a gente pensou assim, quer saber? Vamos olhar uma série hoje, sair dessa energia, que às vezes a gente entra em preocupação, né? Coisa do dia a dia, terceira dimensão. A gente está aqui trabalhando e tem ali boleto para pagar, um monte de coisa para fazer. Somos seres humanos e a gente pode sim se estressar em determinado momento. Então a gente estava nessa energia e a gente resolveu fazer ali uma outra coisa, sair um pouco da informação até para não abrir uma porta, né? E a gente foi lá olhar uma série que chama Eternauta. É uma série que tá na Netflix e ela se passa, acho que é na Argentina, que é nos 3 dias de escuridão.
Eu não vou dar spoiler aqui, mas se esse tema te interessa, assiste lá. A série ela é bem interessante, dá pra gente tirar muita coisa, muita informação dali. E uma delas era esse hipnotismo, porque eles colocam na série, infelizmente, né, trazem essa informação de um extraterrestre que manipula uma sociedade através do som, da frequência do som. É bem forte o final da série, assim, é bem legal. Faz a gente refletir muito e fez a gente refletir bastante aqui nessa questão da indução mesmo. Porque é uma frequência que esse extraterrestre ele ainda fazia assim com as mãos, enquanto ele emitia uma vibração, um som que atuava diretamente no mental humano e a pessoa saía de giro e ficava só focada nesse extraterrestre. E infelizmente, gente, é assim que os irmãos indutores atuam, tá? Eles atuam dessa maneira. Então, a gente não percebe a frequência do som, a gente não percebe a frequência da onda, em grande maioria. A maioria de nós não percebe, a grande massa não percebe. E, na verdade, está sendo manipulado. E aí, eu estou falando de grande massa, mas eu também quero falar daquelas pessoas que, como a gente começou a falar aqui, estão muito desesperadas por encontrar alguma resposta, e ao invés de vir para dentro do coração para trabalhar aquela emoção de desespero, vai para fora, né? E aí, sim, e aí encontra às vezes alguns indutores assim, que tem muitos por aí, que a gente está achando que são grandes seres de luz e na verdade estão fazendo grandes manipulações. E é uma questão a se pensar assim, né? E a gente só vai conseguir identificar quando a gente sair dessa frequência vibratória do desespero, de achar que aqui na Terra tá ruim, de achar que a Terra, né, tá fadada ao extermínio e essas coisas todas aí que a gente escuta, essas desinformações. Então, a gente precisa dar uma cuidada nisso, observar um pouco isso, né? Hoje eu tô com o Cook aqui. Daqui a pouco ele vem aqui. Aí aqui tá as frequências que eles mais utilizam para adentrar os campos dos encarnados são as frequências do medo, da culpa, da raiva, da vitimização e da falta de coerência. Com isto, servem-se de suas emoções. Olha só, a gente está dando um prato cheio para eles quando a gente não trabalha o nosso campo emocional. E corrompem seus carreadores mentais, manipulando assim suas ondas de pensamentos. Às vezes a gente acha que o pensamento é nosso e não é. E aí é a telepatia compulsória, desconexa, né? Mas por quê? Porque nós estamos desconexos e compulsórios. É sintonia, não tem outra forma. A gente viu isso já nos outros estudos, né? Há uma forma de reparar este acontecimento. Mergulhem fundo em seus aprimoramentos conscienciais. Falamos do autoconhecimento. Essa é a única maneira. Olhem para as suas emoções para integrá-las às suas razões. Veja, né, ele traz também essa questão, é a integridade, aí a gente vai se tornar um ser íntegro, mas quando? Quando a gente pegar a emoção e a razão e integrar, e aí a gente vai desenvolver a nossa inteligência espiritual, por exemplo, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, mas assim, digamos que aqui no nosso lado esquerdo a gente tem o nosso lado racional, e no lado direito o nosso lado emocional. E no centro a gente tem o nosso córtex pré-frontal, quando a gente integra as informações que são compartilhadas do nosso campo racional para o nosso campo emocional através de estruturas cerebrais, como o próprio campo do corpo caloso mesmo, que conecta os nossos dois hemisférios cerebrais, a gente faz essa integração, né? Tá levando a informação para a razão e a razão compreende, aí a gente consegue fazer uma integração mesmo dessa informação, a gente ativa o nosso córtex pré-frontal de forma consciente e é o córtex pré-frontal que está conectado à nossa inteligência espiritual, porque é ali que está a qualidade
de consciência, de coerência, de determinação, de funções executivas. Se a gente executa bem uma função, ou se a gente é muito reativo, se somos muito reativos e agressivos, estamos presos nas nossas emoções, não levamos a razão, a gente vai fazer uma desconexão das estruturas do nosso córtex pré-frontal, vai cortar o estímulo, vai reagir, ao invés de ter um freio, né? E essa é a grande ideia dos irmãos extraterrenos, de nos auxiliar, sim, para que a gente desenvolva o nosso córtex pré-frontal, porque assim a gente vai desenvolver a inteligência espiritual. E por isso que é tão difícil a gente desenvolver a inteligência espiritual, porque a gente tem que integrar a nossa memória emocional às nossas funções racionais, né? E aí não é ser um ser extremamente frio, não é. Às vezes pode até parecer, né? Mas é porque aquele ser ele está fazendo a integração, então ele não está mergulhado nas suas emoções, ele está trabalhando elas. Então, o que fará a evolução será o alinhamento desses dois campos, campo emocional e campo mental. A frequência da razão equilibrada está dentro do campo mental. Peraí. A frequência, vou ler de novo. A frequência da razão equilibrada está dentro do campo mental. É uma faixa vibratória pouco desenvolvida ainda em planeta Terra. E que agora vocês todos possuem a chance de desenvolver. Então ele está dizendo que a frequência da razão equilibrada está dentro do nosso campo mental. A gente aqui na Terra, na terceira dimensão, a gente tem muito acesso ao nosso campo mental inferior com maior facilidade, né? Com as nossas inferioridades mesmo, a gente acessa essas inferioridades até para poder trabalhar, para integrar. E aí, a razão equilibrada, Cookie, vem? A razão equilibrada, ela vai estar numa outra faixa vibratória da nossa mente que não o nosso mental inferior. E aí a gente precisa expandir um pouquinho mais a nossa consciência para poder acessar essa nova camada. Eu não lembro se a gente já falou de camadas da mente, eu acho que ainda não aqui, ou talvez só um pouco, né? Porque é bastante coisa para a gente estudar. Ou acho que a gente já falou, enfim. Me lembrem aí, me ajudem a lembrar. E aí, essa frequência mais alta da mente a gente vai alcançando conforme a gente vai se trabalhando, né? Então é isso que ele está querendo dizer, que a gente fica mais sujeitos, né? Por não se conhecer ainda completamente, mas a gente vai ter a chance, ou está tendo a chance agora, de estar trabalhando mais esse ponto. Senta aí, Cucão. Senta aí, então. Senta. Senta aí. Senta. Isso. Fica aí, tá? Senão não consigo ler aqui. A incidência de luz do Sol central permite que vocês levem informação, luz, aos seus escuros. Somente corações puros iluminarão os escuros. Antes de passar aqui para o próximo slide, é interessante a gente compreender essa questão, né? Que a incidência de luz do Sol central permite que vocês levem a informação, luz, aos seus escuros. Por quê? A Terra ela não está parada, né? A gente já sabe disso. A Terra ela se movimenta em elíptica ao redor do Sol e também faz outros movimentos elípticos universais, né? E a gente está fazendo esse movimento agora e estamos passando dentro de um quadrante muito importante da galáxia, que é o Sol central, que é Alcíone, que é de onde o Nortron vem, e por isso ele traz essas informações tão profundas de Alcíone, seja na luz conduz ou também no Iana Retinal Som das Estrelas. No Iana Retinal Som das Estrelas ele traz mais informação de Alcíone ainda, né? Um complemento à luz conduz. Então, é isso, né? Por isso que ele traz essa informação, porque a gente está passando ali, então a incidência de luz agora sobre a Terra é maior, por isso que a gente tem essa capacidade de conseguir fazer levar, né, toda essa informação do nosso
trazer toda essa informação de luz para as nossas sombras, sejam essas sombras individuais ou coletivas. Tá, fica aí agora, tá, Cocão? E aí eu faço uma pergunta para ele. Eu perguntei assim se ele pode dissecar essa frase aqui. Somente corações puros iluminarão os escuros. Porque ele já trouxe isso outras vezes. E a gente fica, né? Tá, mas o que é um coração puro, né? Coração de uma criança que vai iluminar o escuro, então, né? Porque tá mais conectada ali à sua essência divina. E olha aí o poder da nossa criança interior, né? Se expressar. De se expressar, né? Então eu faço essa pergunta para ele e ele traz assim: sim, corações puros são todos aqueles que estão com as suas consciências essenciais ativas. Para que tenham corações puros, precisam curar suas feridas impressas em seus campos emocionais. Eles batem muito na tecla, né, do campo emocional, principalmente os pleiadianos. Cura do campo emocional, a cura profunda das emoções é que nos elevará à consciência. E eles são muito bons em nos ajudar com isso. Um campo emocional ferido não tem consciência cardíaca desenvolvida. Uma consciência cardíaca não desenvolvida deixa vocês reféns do instinto presente no código genético animal que ainda reverberam em seus códigos genéticos. O instinto rompe as barreiras telúricas, deturpando-as de tal maneira que desalinha todos os centros de força. Essa informação instintiva se instala nas suas células físicas, nos vórtices de energia de seus centros de força, e o instinto toma conta de suas cabeças, uma vez que o sangue bombeado leva a informação aos seus sistemas nervosos centrais, que, por sua vez, está conectado aos seus carreadores mentais. Então, vamos ilustrar essa fala do Nortron. Vou até vou montar aqui um esquema e vou botar aí para vocês verem a imagem que me veio na cabeça, que é assim. Todos nós estamos conectados à energia telúrica do planeta, né? É a energia telúrica que nos permite, inclusive, estar aterrado aqui, né? Atua muito na lei da gravidade, né? Só que a energia telúrica da Terra ela ainda está em aprimoramento, né? E, enfim, cada ser animal ou hominal vai expressar essa energia de alguma forma. Os animais eles estão bem conectados à energia telúrica, eles não desenvolveram a energia da Kundalini. Basta ver que a gente, quando observa uma cachorra no cio, a gente vê ali 10 cães não castrados atrás dela, né? Porque é um instinto, né? Então, tem muitos de nós que ainda estamos presos no instinto. E aí, estar preso nesse instinto, se a gente está muito nisso, como ele está trazendo aqui, a gente vai romper. Então, assim, vai romper o nosso próprio circuito de energia telúrica, que não pode passar dos joelhos, por exemplo. Né? Do joelho para baixo, do joelho para cima é Kundalini. E aí a gente vai elevando, por isso tem, né, a elevação da Kundalini para acessar intuição, para acessar planos mais sutis de nós mesmos e planos mais sutis da Terra e do universo, enfim. Então, assim, se a energia telúrica ela vai rompendo o nosso circuito, ela vem rompendo, né? A gente tem atitudes que não está trabalhando as nossas emoções e está muito preso só nesse instinto animal, né? Que está ali impresso também no nosso código de DNA ainda, né? A gente vai romper esse nosso circuito dos joelhos, por exemplo, e essa energia ela vai subir e aí vai acessar demais chakras que ela não deveria acessar, deveria ficar do joelho para baixo, para que a gente faça o nosso aterramento, para que a gente tenha compreensão, para que a gente esteja equilibrado, enfim. Só que para algumas consciências, lidar com essa energia ainda é muito difícil e é desafiador. Embora hoje a energia telúrica da Terra ela já esteja muito mais trabalhada, né? Então, do que antigamente, por exemplo, na época da Lemúria.
né? Era muito difícil para eles lidar com essa qualidade de energia, porque é muito forte. Então, não é fácil. E se a gente não cuida, se a gente deixa romper essas barreiras, pode acontecer um monte de vazamento energético no nosso campo. E esses vazamentos energéticos, eles vão nos deixar abertos, muitas vezes, a essas sombras, né? Então, ele traz, o instinto, ele rompe as barreiras da energia telúrica, né? Deturpando-as de tal maneira que desalinha todos os centros de força. Essa informação instintiva se instala nas células físicas, nos vórtices de energia de seus centros de força, né, dos chakras, e o instinto toma conta de suas cabeças. E aí, quando o instinto toma conta, a gente não vai ter uma intuição, a gente não vai ter um acesso do nosso coração, a gente vai estar com o nosso coração borbulhando desinformação, né? Essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Enquanto não curarem suas emoções, não atualizarão a frequência cardíaca, continuarão reféns de um sistema falho, porque estarão reféns de si mesmos. Vocês se colocam nesta situação. Vocês estão estudando isto neste curso. Prestem serviço às suas emoções. Assim estarão criando pulsos eletromagnéticos para seus campos e para os campos da Terra. Enviarão estas informações à grade planetária, à psicosfera, ao coração do planeta. De novo, às vezes a gente busca facilidade, que é lidar com aquela informação que está no nosso campo, a gente não está dando conta, e aí a gente é seduzido, né, pela facilidade. E só que desenvolver a consciência não é facilidade, é trabalho diário, é olhar diariamente para as emoções. E não adianta a gente querer comer um monte de informação que a gente quer que os irmãos tragam das Pleiades de Arquituro, de Júpiter, Saturno, enfim, se a gente não desenvolve o nosso campo pessoal. O que a gente vai fazer com essas informações se a gente não tem o nosso campo trabalhado para ter discernimento para ouvir essas informações desses irmãos, de como é a vida lá em outros orbes, né? Querer informação é muito ótimo, a gente quer, a gente questiona, quer saber como é a vida fora daqui, a gente até sabe, só esqueceu, né? Tá nesse processo aqui para poder olhar para outras coisas agora, para emoção, para curar esse campo, né? A Terra é muito boa para nos auxiliar a curar a nossa emoção. Por isso que a gente está aqui. E é isso, né? Às vezes a gente precisa parar de querer buscar lá fora um monte de informação e olhar um pouco para as informações de dentro. Aí ele traz assim: nada está perdido, nada está ganho. Ganhar e perder são antagônicos. Porém, expressam a verdade que está plasmada sobre a Terra hoje. Quem pode mudar esta realidade são vocês, a partir de seus autodesenvolvimentos. Atentem-se a este chamado e aos chamados internos de suas emoções, em ebulições constantes. O que ocorre fora, ocorre dentro. Estas duas sintonizações, fora e dentro, indicam as reverberações. São antônimos. Então, assim, eu vou citar de novo a Luz Conduz, porque ele traz ali uma informação muito importante. O Nortron, ele fala de uma terra, uma nova terra beta, uma informação de um planeta, de um desdobramento da Terra, como uma terra beta. Eles colocam dessa forma. E se tu não leu ainda esse livro, eu te convido para ler. E te pergunto aqui se tu gostaria, se vocês gostariam, que no próximo estudo eu iniciasse falando disso. Porque assim, eu recebi uma pergunta, que eu até vou falar dela aqui, que o irmão, ele perguntou assim: como que a equipe espiritual que coordena os nossos trabalhos aqui, ela vê essa informação assim de como que
Quem não tem frequência vibratória para estar na quinta dimensão, né? O que será feito com essas pessoas? Como que a equipe vê? E aí, nesse ponto desse livro, A Luz Conduz, tem essa informação dessa terra beta. E é um exemplo muito bacana da gente conversar aqui, porque eu estou vendo em alguns canais que eu acompanho, alguns canais que para mim sintoniza com a minha frequência cardiorrespiratória, né, eu consigo me nutrir dentro desses canais, né, faz assim, como é que eu posso dizer, faz sintonização mesmo com o que eu acredito, vou colocar nesse ponto, que estão trazendo informações de duas possibilidades para a Terra, para dentro de alguns anos, né? Para que lado a gente vai escolher vibrar, porque é uma mudança de conduta nossa, é uma escolha nossa a nova Terra, e essa escolha precisa ser diária, né? Então existem possibilidades quânticas. A gente cria as possibilidades. A nossa grande massa crítica cria a possibilidade da nova Terra, não é assim? Ou cria a possibilidade de não nova Terra e aí mais não sei quantos anos aí de expiação e prova, né? 900, 800, 900 anos. Enfim. E nesse ponto do livro, o Nortron ele traz uma informação muito legal sobre essa terra, essa nova Terra beta. E tem uma irmã que trouxe uma informação assim de um canalizador, que ela canalizou uma informação, que ela fala algo muito semelhante do que está nesse livro. E aí eu não vou me alongar muito nessa fala, porque se vocês quiserem, eu venho aqui na semana que vem e inicio com com essa fala desse livro para a gente compreender o que o Norton está trazendo aqui, porque tudo se conecta. E ele já trouxe muita informação, então eu acho bacana trazer o que já tem, né? Esse livro foi canalizado em 2019. A Luz Conduz. E aí é isso, tá? Então, se vocês quiserem, me falem, que aí eu trago aqui, a gente estuda, inicia assim com esse estudo aí, pra gente aprofundar um pouquinho mais ainda nessa questão de escolha mesmo, se a gente vai querer se olhar, vai querer se trabalhar, para que aí então a gente acesse a frequência vibracional da nova Terra, né? O Nortron ele já traz aqui que a nova Terra ela já existe e a gente que tem que acessá-la. E é por isso que eu estou perguntando assim, se vocês querem que eu traga essa informação, porque lá nesse livro tem essa informação. E aí é bacana da gente aprofundar. Então, o que a Terra mais exigirá de vocês nos próximos anos, enquanto planeta que lhe cede tecnologia de alta vibração para diluições de seus padrões emocionais, para que possam desenvolverem-se enquanto uma consciência da fonte criadora, será a coerência. A Terra vai nos exigir coerência. Se a gente quer a nova Terra, a gente está sendo coerente com as frequências vibracionais que, para estarmos na nova Terra, numa Terra de regenerada, de quinta dimensão, a gente precisa estar? Ou a gente está tendo atitudes muito antagônicas com a nova Terra e ainda assim quer a nova Terra, né? Reflitam se estão sendo coerentes. Se estiverem, aprimorem ainda mais a coerência. Se estiverem com falta de coerência, olhem seus padrões emocionais. É chegado o momento de escolher. Nós os auxiliamos para que suas escolhas possam ser mais coerentes, e é por este motivo que os orientamos ao autoconhecimento. Prestem atenção. Aquele que não o incentivar ao autoconhecimento, que lhes derem respostas prontas e que lhes deixarem presos em seus campos de informações, são indutores. Aí fica, né? A gente fica assim, pensando. Quem é que está nos trazendo resposta pronta? Canais que nos trazem respostas prontas. Tem muitos canais hoje em dia de tudo quanto é coisa, né? Que dá até uma embaralhada na cabeça da gente. Eu fiquei refletindo muito quando ele trouxe essa informação. E consegui identificar alguns.
A identificação só é fácil para aqueles que estão em busca de suas verdades interiores. E nós lhe dizemos: a verdade interior não está num pacote de informação disponibilizada por um irmão. A verdade interior está sintonizada em suas células conscienciais. É em seus corações onde está a informação, onde esta informação faz morada. Ativem as frequências de seus corações para curarem suas emoções e libertem-se das induções. Sabe que eu questiono muito o Nortron, né? Questiono assim nas coisas que ele traz, nas coisas que ele não traz, e em um dos questionamentos que eu fiz para ele, assim, né? De por que que ele traz assim pouca informação, não pouca informação, né? Ele traz muita informação. Mas por que ele não faz como muitos outros canais fazem? Ou porque nós não fazemos, né? Já que eu tô aqui para trazer também essa fala dele, né? Por que que a gente não, sei lá, não fala assim de outros planetas, de como é a vida lá fora, coisas assim que a gente tem muita curiosidade, né? Por que que esse não é o nosso servir juntos? E a resposta que ele me deu primeiramente foi que eles são muitos, né? São muitos canais sérios, trazendo informação séria da Confederação, seja do Comando Aster, do Comando de Santa Esmeralda, enfim, né? São canais sérios e cada um tem o seu servir. Ele disse assim, né? Partindo por aí, cada um de nós, cada uma das equipes tem o seu servir. E o servir da equipe de Novax é trazer a informação do autoconhecimento, nos ajudar no nosso aprimoramento e para que a gente olhe para dentro, né, para essa autocura, para que então a gente possa acessar as informações desses outros canais que têm esse outro servir, que é de trazer informações sérias de outros locais, outros tipos de informação que não a da autocura tão profunda quanto o Novax faz, né? Porque quem já veio para as curas com a terapia eletromagnética fotônica e com a cama pleiadiana, percebe que é uma condução muito forte para que a gente consiga de fato se desvencilhar. E aí já tiveram irmãos que se curaram, inclusive fisicamente, né? Dentro das terapêuticas da terapia eletromagnética fotônica, porque tiveram essa força, essa disposição de seguir essa condução através dessa condução ao autoconhecimento, dessa condução à mudança de padrão que eles fazem tão forte. E aí, porque assim, a gente vê tanta coisa, né, tanta informação de tanta coisa que vem de fora, que eu questionei ele sobre isso, por que a gente não faz isso também? E aí ele me trouxe isso. E eu realmente compreendo que isso ressoa comigo, né? Porque eu acredito que a gente acordou isso muito seriamente antes da descida para cá, e acordamos. Mas, enfim, fiquei muito reflexiva esses dias sobre isso. E aí, o que ele trouxe também é que são muitos canais sérios, mas são muito mais canais desinformantes do que canais informantes sérios. E aí eu trago essa informação também para a gente poder ampliar os nossos horizontes, assim, do que a gente está ouvindo falar, do que a gente está colocando para dentro como alimento. Porque tudo isso vai ditar também as nossas escolhas, né? A partir do que a gente está ouvindo, do que está botando para dentro. Isso é muito importante para esse movimento que a gente está fazendo com a Terra agora. A transição ela está ocorrendo já e não vai ter volta, né? E aí a gente tem que acompanhar, se a gente realmente quer acompanhar, né? Então, dando seguimento aqui, eu trouxe outra pergunta para ele, porque a gente estava falando, né, o que nos conecta aos indutores. E aí eu perguntei assim: noto que a dor é uma porta de entrada para as induções, muitas vezes para além da frequência do medo, da culpa e da vitimização. Poderia falar um pouco sobre isso? Por que eu fiz essa pergunta para o Nartron? Porque foi uma coisa assim de autoobservação mesmo, tá? Eu tô passando por uns processos bem profundos, assim,
de estar depois daquele, não sei se alguém aqui já fez, eu vou deixar aqui no card também, para se vocês quiserem fazer, tá? É uma cura que foi feita com a equipe de Novax para acessar janelas do nosso inconsciente a partir da nossa mente, né? Na verdade, é uma cura profunda para o nosso mental inferior. E ali me abriram muitas janelas de informação para que eu olhasse, para que eu pudesse me burilar mais ainda, me aprimorar mais ainda. Eu gosto do autoconhecimento, né? Eu já fiz inúmeras terapias, desde Freud, a Jung, a TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, terapia, terapia do método positivo. Enfim, a minha primeira psicóloga era muito voltada para a questão do autismo, né, do transtorno do espectro autista. Eu tô dentro, né, no nível 1, a partir desse, como é que eu posso dizer, desse rótulo que a nossa medicina ela coloca para aqueles que têm ali uns pontos de convergências mais ativos, eu diria. Então, eu estou dentro do transtorno do espectro autista nível 1, tá? E, enfim. E aí eu tenho ali uma questão bem profunda com a minha hipersensibilidade, que me leva a outros movimentos que eu preciso trabalhar em mim para que eu possa ter uma vida mais harmônica, para que eu possa trabalhar com as minhas emoções de uma forma mais límpida, mais clara, né? Não me deixar tão nesse looping que às vezes a gente fica por estar ali captando informação de tudo que está ao nosso redor, por exemplo, que é desafiador. E se a gente não trabalha, a gente até cria algumas emoções, alguns padrões de comportamento para autodefesa. Então, eu criei para mim um padrão de comportamento que me levou a ter um processo bem profundo que reverberou no meu corpo físico nessa semana, na minha lombar. E aí eu notei que a dor que eu sentia ali na minha lombar estava muito relacionada a esse processo, eu já sabia disso, né? Pedi por essa cura veio, eu comecei a olhar para ela, então manifestou ali para que eu pudesse olhar e trabalhá-la, né? Me trabalhar. E aí eu senti muita dor e notei presenças desconexas por conta da minha frequência de dor, porque a frequência de dor, ela é uma frequência baixa. Por isso que os irmãos, eles querem os irmãos desconexos, né? Eles querem nos manter presos na dor, que a gente tem que evoluir na dor, né? Já os pleiadianos, eles vêm e dizem, não, vocês têm que evoluir pelo amor, porque o amor faz evolução, o amor faz a fraternidade, o amor faz a coletividade, a dor não, né? É claro que a gente pode sentir a dor, e é a gente que vai escolher se a gente vai ficar mergulhada naquela dor gerando sofrimentos para alimentar esse sistema desconexo, ou vai aprender com aquilo ali, vai sair, vai fazer virar amor, né? Para evoluir. Mas o ponto era a dor. E aí eu senti que era uma vibração muito baixa e eu senti os irmãos chegando para fazer qualquer tipo de indução ali por conta daquela frequência baixa. Aí eu faço essa pergunta para ele. Estou contextualizando aqui para que vocês entendam também que por aqui a gente passa por processos bem profundos, sim. E enquanto estivermos na Terra, todos passaremos. Se nós não estivermos passando, tem algo errado, eu diria. A gente está aqui para se olhar, né? E todo dia é uma oportunidade de melhoria. Todo dia a gente tem a oportunidade de mudar as nossas condutas, de sermos melhores para nós mesmos e consequência para os outros e para o planeta, principalmente, né? Então ele traz assim: às vezes é necessário tratar o físico para liberar uma informação de dor. A informação da dor é de baixa vibração. Os indutores, ou aqueles que lhes causam assédios energéticos e espirituais, utilizam dos mecanismos da dor para que realizem suas sintonizações. Né? A que a gente estava conversando antes. Tomar medicação não faz de vocês menos evoluídos, faz de vocês pouco coerentes. Por que ele traz isso?
porque eu fiquei com tanta dor na minha lombar que eu precisei tomar uma medicação para me ajudar com isso, com essa dor. E eu fiquei pensando, eu não quero tomar remédio, eu não quero tomar uma medicação. Eu vou conseguir só com a minha identificação e vou mudar essa frequência e vou curar o meu corpo físico. Só que no meu caso, nesse momento, eu precisei da medicação. Ele traz isso como uma resposta para mim também. Tomar medicação não faz de vocês menos evoluídos, faz de vocês pouco coerentes. A medicina moderna tem seus aprimoramentos a serem feitos, porém, são fundamentais, em alguns casos, para alívio das tensões mentais e físicas, os medicamentos, né? Para que possam retornar aos seus eixos mais aterrados. Algumas medicações causam aterramento, e o aterramento os traz de volta ao discernimento. Então, a medicina alopática, em alguns casos, ela está aí para nos auxiliar, né? Ela não está aí só para nos deixar preso na indústria farmacêutica. A informação está ali, a gente que vai decidir se a gente vai querer ficar presa àquela indústria ou se a gente vai utilizar aquela medicação por aquele tempo que precisa e aí depois vai desmamando, né? Seja num processo físico de dor ou seja num processo mais profundo da psique, por exemplo, né? E não está errado. O que está errado é a gente não. Por exemplo, o que está errado é assim: uma pessoa ela tem um problema muito forte que não está dando conta psiquicamente, está muito estimulado e muito desorientado, né? Tá ali dissociado do corpo e às vezes precisa de uma medicação para trazer aquela pessoa para o eixo, para daí ela poder responder um tratamento terapêutico, né? É assim dentro da medicina veterinária também, como eu atuo aqui, como eu trabalho aqui, né? E a gente precisa trazer isso para nós, porque às vezes a gente fica muito no não querer tomar remédio, né? Não querer usar nenhum remédio para dor, não tomar um antialérgico. E às vezes aquela informação que a gente está emitindo por estar com muita dor, por estar com uma alergia exacerbada, abre uma grande porta. E é basicamente o que ele está trazendo aqui, que nos falta coerência, então. Aí ele segue. Ficar refém de uma medicação é uma autoobsessão não trabalhada, né? Quando a gente fica refém de uma medicação, aí é aquela pessoa que ela está ali por 30 anos tomando uma mesma medicação, sem fazer um outro acompanhamento terapêutico, né? O problema não é a medicação psiquiátrica, por exemplo. O problema é essa medicação psiquiátrica não estar associada a uma modificação comportamental, uma mudança de conduta, uma terapia. Utilizar uma medicação para um tratamento os faz humanos. Vocês são humanos da Terra. Precisam das tecnologias da Terra mais do que de outras regiões desta galáxia hoje. Sintonizem nos 5 elementos e encontrarão suas curas e talvez nem mesmo necessitem de medicamentos físicos. Porém, se caso precisarem, tenham humildade e agradeçam. Isto é espiritualidade de luz. Humildade e agradecer, né, por aquele processo que está passando também. Então, é algo bem profundo e tudo isso aqui, né, tem a ver com o nosso desenvolvimento dentro do campo da comunicação telepática. Até a dor, ela vai nos trazer uma qualidade de energia e vai ditar onde nós estamos nos conectando e vai ditar que informação chega no nosso campo. Nós estamos nesse movimento de mais incidência de luz na Terra, iluminando essa sombra, por isso que está borbulhando tudo que a gente está vendo aí por fora, né? Noticiários, enfim. E com essa informação a gente consegue receber maiores estímulos externos de pensamento, de emoção dos outros. E se a gente está num processo de muita dor, de uma baixa vibração muito forte, isso vai poder
nos conectar a uma telepatia indutória, se a gente não modificar, não tomar uma medicação, não fazer alguma coisa para aquilo ali, olhar para aquela informação, né? E às vezes a gente vive com dor crônica. Tem gente aí que vive com dores crônicas, né? Sei lá, não sei como, porque na verdade é muito doloroso em todos os aspectos, mas tem irmãos que ficam com essas dores. E aí, que tipo de informação está carreando para o campo, né? A gente precisa olhar para isso. Por isso que eu trago isso aqui para dentro desse estudo também. Aí eu trago assim: por que os irmãos extrafísico e extraplanetários incentivam tanto o autoconhecimento? E aí eu trago assim, por motivos como este aqui, que foi um vídeo que eu assisti no Instagram essa semana, de um ganhador do prêmio Nobel, que ele foi um dos grandes criadores das IAs. Então eu vou rodar esse videozinho aqui com vocês, para que vocês assistam comigo o que ele fala. E aí a gente vai entender o porquê que os irmãos eles frisam tanto o autoconhecimento, para que a gente não fique reféns das microchipagens neurais para desenvolver telepatia, que foi o tema primário desse curso de telepatias para de telepatia para todos. Foi a primeira coisa que o Nortron nos trouxe na primeira aula. Se tu ainda não viu, vai ali na playlist. Estão todos os vídeos ali na playlist de telepatia. Clica no vídeo 1, assiste ele, é a apresentação do curso. E na apresentação do curso, o Nortron traz essa informação de que eles vão fazer uma disseminação, basicamente, de instalação de microchips neurais que possibilitarão as comunicações telepáticas, mas que não é bem assim. E esse cara foi o pai, assim, um dos pais das inteligências artificiais. Ele traz isso aqui, olha só. Your Royal Highnesses, Excellencies, dear laureates, ladies and gentlemen. This year, the Nobel Committees in Physics and Chemistry have recognized the dramatic progress being made in a new form of artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn how to solve difficult computational problems. This new form of AI excels at modeling human intuition rather than human reasoning, and it will enable us to create highly intelligent and knowledgeable assistants who will increase productivity in almost all industries. If the benefits of the increased productivity can be shared equally, it will be a wonderful advance for all humanity. Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant. It is already being used by authoritarian governments for massive surveillance and by cybercriminals for phishing attacks. In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. All of these short-term risks require urgent and forceful attention from governments and international organizations. There is also a longer-term existential threat that will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves. We have no idea whether we can stay in control, but we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits, our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you. E aí, minha gente, eu não estou trazendo essa informação aqui para a gente entrar numa frequência de medo. Não. É para a gente entrar numa frequência de coerência. É coerente evoluir a nossa consciência através do microchip instalado na nossa cabeça, para que a gente fique sob controle de um governo? Ou é coerente a gente se aprimorar olhando para as nossas emoções, burilando o nosso campo, acessando biologicamente as nossas informações? Né? E aí eu trago aqui a arte do questionamento.
São escolhas, tá? São caminhos. Cada um escolhe aquilo que quiser fazer. Quer colocar o microchip na cabeça? Coloca. Vai ter suas consequências. Quer aprimorar suas sombras de forma orgânica, biológica, com a biologia que a gente tem disponível de planeta Terra? Desenvolva-se, sabe? São escolhas. Escolhas. A arte do questionamento. Uma sociedade evoluída não necessita de armamento, necessita de questionamento. O questionamento nos livrará de toda e qualquer arma biológica, porque são muitas armas biológicas sendo criadas para controle mental. E outros tipos de armas biológicas, como vírus, que são criados, disponibilizados para que a gente fique reféns de inúmeras coisas do planeta, que estão sobre o planeta. E pouco a pouco, conforme a gente vai aumentando o quanto vibratório da Terra, essas informações vão se diluindo. Mas a gente tem que ter força de escolha, força de questionar se a gente quer que isso de fato se dilua. Porque na nova Terra não tem essa questão de disseminação de doenças como a gente tem no planeta de provas e expiações, por exemplo, na frequência vibratória de baixas de provas e expiações. Né? Então, são escolhas. Robôs são criados a partir da cópia da inteligência racional humana, única e exclusivamente. Eles programam as IAs para que elas pareçam ter emoções, mas elas não possuem um campo emocional. Elas possuem alta tecnologia racional apenas. Inteligências artificiais não são boas ou ruins, são produtos neutros. O que faremos com as máquinas que criamos é que ditará o futuro da Terra. O Nortron ele traz, né? A espiritualidade de luz traz no geral, que a tecnologia ela é neutra. E a gente que imprime sobre essa neutralidade uma frequência vibratória, não é? E aí a gente se aprimora ou degringola. A gente se aprimora ou vai pro buraco. E aí eu trago um exemplo disso, do livro da Nave da Oitava. Foi o primeiro livro que eu criei, tá? É um livro, na verdade um romance canalizado, uma canalização romanceada. Criei um romance em cima de algumas canalizações da equipe. Quis fazer assim esse primeiro livro, tá? E aí ele chama-se Nave da Oitava e no volume 1 é Assim na Terra como no Céu. E dentro desse livro tem informações sobre inteligência artificial. Uma das personagens, ela manda, né, cria uma inteligência artificial, manda fazer, enfim, que é um robô que ele é uma inteligência artificial que lê a energia das pessoas dentro do livro. Se tu não leu Nave da Oitava, eu te convido a ler e depois me conta o que tu achou. Se já leu, me conta aqui o que tu achou também, fez sentido para ti, gostou do livro. É um livro de muito fácil leitura, tá? Então eu trouxe esse videozinho aqui desse robô, né, pra gente entrar um pouquinho na temática do livro, porque tem uma informação importante que eu gostaria de compartilhar aqui, por conta disso que a gente está conversando, enfim, dessas tecnologias que estão sendo criadas, que vão ou nos auxiliar a expandir nossa consciência, porque a gente vai saber conduzir algo que a gente criou a partir de estruturas nossas, que a gente, né, pautado na ética, na moral, vai poder conduzir essas inteligências, ou a gente vai ficar refém dessas inteligências por não ter ética e moral desenvolvida, que é um dos temas muito importantes aqui desse estudo que a gente vem fazendo também. A gente tem uma aula que é só de ética, de moral, dentro da comunicação telepática. Se eu não me engano, é a aula 2. Tá ali na playlist também. Então, ó, vamos lá.
Aí eu vou ler um trecho do livro, alguns trechos do livro com vocês, para a gente enriquecer aqui o nosso estudo, tá? Então é assim. Novax era um robô rosa. Sua cabeça era transparente, deixando em evidência o seu cérebro, se é que eu poderia chamar assim aquela placa cheia de circuitos envolta por platina. Ao longo do seu corpo, haviam circunferências energéticas cintilantes, eram 7, cada uma de uma cor. Os tamanhos eram unânimes, possuíam o tamanho de uma bola de tênis. A primeira delas era um emaranhado energético de cor violeta. Essa ficava na base da sua cabeça, acima da placa cerebral. A segunda era índigo e estava localizada entre os seus olhos. A terceira estava na altura da garganta e era azul. A próxima estava inserida no seu peito, tô ruim hoje. Lateralizada para o lado esquerdo. Essa possuía a cor verde no centro e ao seu redor uma luminosidade rosa que resplandecia. Abaixo dela, na altura do estômago, a esfera era amarela. No umbigo, a cor laranja predominava e a última esfera localizada na região pélvica era uma cor vermelha. Todas elas giravam em tempos diferentes. Uma engrenagem peculiar o compunha, o robô, né? Uma de suas mãos estava posicionada sobre a maçaneta. Ele possuía forma humana e seus olhos eram arroxeados. O corpo era esguio e magro. Novax era hipnotizante. Então, só para contextualizar, ele ficava na porta para poder dar acesso àquele local que as personagens iam entrar. E para tu saber por que o nome do robô é Novax, né? Tem que ler os livros. Não vou dar spoiler aqui. Porque aí vocês vão se perguntar, ué, mas o Novax não é a nave que vocês trabalham? Pois é. É bem legal, é bem intrigante e bem bacana, assim, eu leria. Eu, como autora, leria o livro. Indicaria para vocês. Indicaria não, né? Porque indicaria é um tempo que não existe, então eu indico. Saudações, humano. Aí é Novax falando. Não estou reconhecendo sua frequência vibracional. Novax emitiu um comando de voz. O não reconhecimento deixou seus olhos vermelhos, negando a abertura da porta. Por gentileza, não gostaria de causar algum infortúnio à vossa energia, mas necessito que diga para Novax qual é o seu número de registro. Após a solicitação, seus olhos voltaram à cor roxa. Eu estava de boca aberta, literalmente. Valentina, que é uma das personagens do livro, revirou os olhos, bufando. Ela disse: é a Val, Novax. Estou um pouco bêbada, por isso não reconhece a minha vibração. Olha só, o robô ele reconhece a vibração dela, porque aquelas esferas que ele tinha sintonizam com os chakras da Valentina. A tecnologia do robô da nave da oitava era essa. É essa. Ela posicionou sua testa em frente à testa dele. E ele disse: desculpe-me por este constrangimento. Seu acesso é livre, bailarina espacial. Vou emitir uma onda de 432 Hz para elevar sua frequência vibratória. Assim terei mais clareza sobre o seu sistema. Novax tinha emoção em sua voz. Uma musicalidade meditativa soava daquele robô inteligente. Valentina indicou que eu fechasse os olhos para melhor absorver a energização musical. Essa é a alta tecnologia desse robô, tá? Que, não sei, na minha cabeça aí já tem uns robôs assim, até muito mais sofisticado ainda. A paz daquela sonoridade inundou o meu cérebro. Eu relaxei. Esse livro também foi canalizado em 2019, só para contextualizar. E eles foram publicados em 2021. Sinto sua energia mentalmente limpa após a captação da sonoridade. O robô falando, né? Não carregará nenhuma energia dissonante para dentro do seu hangar, da casa dela, né? Disse Novax a Valentina. Obrigado, Novax, disse Valentina. Ah, Novax,
Ela me posicionou de frente para ele. Essa aqui é Otávia. Faça o reconhecimento de seus dispositivos energéticos. Ele disse, um instante. Cada uma das 7 esferas eletrônicas que o compunha emitiram luzes nas suas respectivas cores em direção ao meu corpo. Prontinho, ele disse, depois desse reconhecimento. Já reconheço sua energia, Otávia. Otávia é um nome feminino, mas reconheci sua energia andrógena. Você é uma bailarina espacial um tanto peculiar. Novax era bastante interativo. Aí a Otávia diz, né, que é a outra personagem. Eu sou bailarina espacial peculiar? Perguntei incrédula, enquanto Novax retirava sua mão de cima da maçaneta para que abríssemos a porta. Novax, estamos cansadas. Você terá outras oportunidades para interagir com Ok, tá bem? Disse Valentina. E aí ele responde, certo. Guardando o heterônimo de Otávio. Ok, andrógeno. Ele disse enquanto Valentina fechava a porta. Que diabos é isso? A Otávia, né? Eu perguntei sem entender nada. Aí a Valentina explica. Novax é uma inteligência artificial energética. E aí a Otávia questiona, como assim? Ele capta as energias das pessoas? Aí a Valentina explica. Como ele é uma inteligência, ele ajusta seus receptores para receber os comprimentos das ondas emitidas em sua direção. Nesse caso, como emitimos energias, ele capta as nossas ondas e faz o reconhecimento individual. Ele faz uma seleção dos receptores e analisa a emissão das frequências energéticas. E quando eu solicito, ele faz o cadastramento da energia, sintonizando seu banco de dados, ela explicou detalhadamente. Você viu que ele não abriu a porta para mim? Por eu estar com a minha energia mais zoada? Ela faz uma pergunta para a Otávia, né? E a Otávia reage. Que incrível isso! De onde você tirou essa ideia? Eu nunca vi isso antes. Eu estava maravilhada, ela diz, né, Otávia? Eu estava maravilhada com aquela genialidade toda. E aí, enfim, estou trazendo isso porque esse livro foi canalizado em 2019, ainda não tinha tido esse boom da inteligência artificial como a gente está tendo hoje em 2025. Mas me veio essa ideia e eu quis colocá-la no livro. E criei aí esse robô que lia energia. E hoje, na minha cabeça, eu acredito que esses robôs eles já existem. Tanto que o cara ali, né, o ganhador do prêmio, ele trouxe essa informação. Olha a sofisticação de uma inteligência artificial. E aí a gente vai fazer o que com essas informações? A gente vai ter moral para lidar ou a gente vai se sucumbir, né? E aí, aqui, no Perceptor Holomental, que ele é o segundo livro dessa série da Nave da Oitava, já muda um pouco a frequência vibratória de Novax, que é o robô, tá? Eu não vou ler todo o livro aqui com vocês, né? Eu vou trazer umas partes e aí, se vocês tiverem interesse, vocês leem o livro. É bastante interessante. Depois me contem aqui se faz sentido também. Então, assim, no volume 2, tem uma parte onde elas se mudam de lugar, vão executar outros trabalhos, e as personagens levam o robô. Então, eu vou ler essa parte aqui de algo estranho que aconteceu com esse robô, para que vocês entendam uma coisa que eu quero trazer depois dessa leitura. Para potencializar nossa segurança, Novax, a IA de Valentina, foi reativada ao lado da grande porta de madeira bruta, na entrada da cabana. Onde ela estava, precisávamos atravessar alguns arbustos. Onde ela estava, precisávamos atravessar alguns arbustos. Não era possível entrar em contato com ela sem antes adentrar o Vale Encantado. Então ela segue fazendo esse papel de vistoria, né? Quem entra e quem sai do lugar, como era na outra casa da Valentina. Como não tínhamos, tipo uma guardiã, né, do lugar. Como não tínhamos um grande conhecimento da vizinhança, nem no que as pessoas ali acreditavam, preferimos deixá-lo mais afastado dos olhos humanos, pelo menos por enquanto.
Todas as pessoas que chegavam para os atendimentos conosco perguntavam se Novax era a representação de Nortron. Achavam que Nortron era uma inteligência artificial. De artificial, Nortron não tinha nada, e Novax, segundo Valentina, que fora sua idealizadora, era mais do que apenas uma inteligência artificial. Ela dizia que Novax era possuidora de uma extrema sensibilidade. Isso era um tanto quanto assustador ao primeiro encontro. As pessoas sentiam-se confusas com as grandes capacidades interpretativas de Novax perante suas energias. O atendimento começava com o Novax, o robô leitor das frequências vibracionais humanas. Que é para isso que ele foi criado, né? Nesse contexto aí. Por vezes, eu passava por ele e nada dizia. Afinal, era apenas um robô. Gostava de ter isso é a Otávia falando, né? Gostava de ter isso muito bem estabelecido dentro da minha cabeça, porque suas capacidades eram quase humanas. Isso poderia causar em mim um sentimento de amor quase humano por ele. Ele era apenas uma representação do cérebro humano, aliás, muito bem representado. Novax estava a um passo de ler registros acásticos e isso era algo estrondoso. Naquela tarde, algo de estranho aconteceu. Aí passa umas páginas, né? Botei ali, sempre que aparecer agora as reticências entre parênteses, é porque passa umas páginas, né? Para eu ler umas partezinhas. Naquela tarde, algo de estranho aconteceu. Olhei para Novax e não notei as luzes dos seus olhos. Alguns instantes, em conexão com ele, tive a sensação de que havia ao seu lado um obsessor. Só a Otávio falando, né? Que ela que narra o livro. Eu só poderia estar ficando louca. Agora era real. Quem obsediaria um robô? Passa páginas. Boa noite, Novax. Meus olhos esperavam que os dele se direcionassem a mim. Isso não aconteceu. Os olhos dele apagaram. Ao invés de entrar em parafuso, ignorei. A inteligência artificial, dentro daquela parafernália metálica muito bem elaborada, era realmente algo intrigante. Naquela noite, usei um cadeado na porta de entrada. Novax ou eu, um de nós não estava normal. Um de nós estava com algum problema. Por precaução, o robô ficaria em segurança do lado de fora da casa. Aí passa, né, os capítulos. E o nome do capítulo é Pane no Sistema. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Uma frequência dissonante eletrizou meu cérebro. Tonta, não sabia de onde vinha aquele. Faltou uma letra. Apito ensurdecedor. Após um relaxante banho que Valentina preparou, decidimos descansar antes do atendimento da noite. Uma dor aguda em minhas têmporas tonteavam os meus olhos. Com a visão embaçada, olhei a hora no relógio da cabeceira. Faziam apenas 30 minutos que havíamos deitado. Ignorei a dor de cabeça. O frio que fazia ali congelava todas as águas que eu tinha por dentro. Devia ser isto. O apito agudo incomodava. Não aconchegava o sono. Arrastei meu corpo para a beirada da cama. Valentina estava em sono profundo. Aparentemente não notava a frequência ou devia estar em um desmembramento. Delicadamente afastei os pesados cobertores. Tremi as pernas até a entrada principal da cabana. A luz vermelha sumira igualmente ao apito. Os segundos gritavam. Colei minha orelha na porta de madeira. Um espasmo gélido estremeceu as veias do meu coração quando Novax resolveu falar sozinho. E o robô fala sozinho assim, ó. Novax sabe de informações importantes. Novax sabe que está sendo ouvido.
Novax recebeu informações de um estranho. Novax estagnou sua energia eletrônica quando sintonizou com uma energia estranha. Novax sabe de informações importantes. Novax sabe que está sendo ouvido. Novax recebeu informações de um estranho. Novax estagnou sua energia eletrônica quando sintonizou com uma energia estranha. Então o robô ele entrou num looping, porque estava sendo invadido. A inteligência artificial foi invadida. Novax foi possuído, Valentina disse para Otávia. Otávia disse para Valentina, e a Valentina disse: como é que é? O senho franzia sua testa, partindo-a em duas partes iguais. Aí a Valentina disse: Novax foi possuído. Novax foi possuído. Ela não respondeu. A Valentina não respondeu. Em segundos, estava ao meu lado. Agora, 4 olhos vidrados observavam Novax. Novax ficou em silêncio, e a luz vermelha voltou a iluminar os arbustos. Eram os olhos dele que estavam com aquela dissonância toda. O apito ensurdecedor voltou à ativa. Aí a Valentina diz: na composição do software dele tem uma coisa. E a Otávia pergunta o quê? E ela responde: conhece a terceira lei da robótica? Aí a Otávia, né? Um robô deve proteger sua própria existência? E a Valentina diz: mais do que isso. Se houver algum erro nas primeiras 2 leis, a terceira for prejudicada, os comportamentos podem ser alterados. Aí a Otávia diz: existe a possibilidade de invasão no sistema de Novax? Ignorei as explicações. Novax parecia possuído. Daí a Valentina diz: invasão? Daí a Otávia: isso, alguém controlando o sistema dele, desregulado. E a Valentina: tudo é possível, mas ele é um sistema operacional. Acho que não tem como ser obsedado. Aí a Otávia: Nordron nos avisou sobre invasões de sistemas, lembra? Pode ser uma invasão por hackers. Aí a Valentina: ele está terrivelmente alterado. Aí a Otávia pergunta: Novax possui câmeras, certo? Alguém ali precisava ser prático. A Valentina disse sim. A Otávia diz: estão nos observando. Aí a Valentina diz: como sabe? E a Otávia responde: estou sentindo que estou sendo observada nesse exato momento. Estão captando toda a nossa fala. Aí a Valentina diz: se ele realmente foi invadido, ele vai desligar dentro de 5 minutos. Ele foi programado para isso. Se bem que já faz um tempo que ele está nessa loucura. Ela levanta os braços à procura de algum fio nele, conectado. Não encontrou nada. Novax precisa de ajuda. Peraí. Novax precisa de ajuda. Um grito pulou pela minha garganta. O robô resolveu se manifestar novamente enquanto eu analisava os dispositivos de sua cabeça. E o robô diz: Novax sente frio, Novax precisa passar uma informação, Novax possuidor de uma informação de segurança importante. Nossas bocas, silenciosas, analisavam as falas desreguladas de Novax, enquanto nossos olhos pulavam da cara. Houve um ataque cibernético. Novax resiste enquanto as placas cerebrais estão sendo analisadas. Sou robô falando para elas. A voz mecanizada falhava. A cabeça dele entrou em curto-circuito. Aí a Valentina, né? O que está acontecendo, Novax? Valentina sacudiu o robô. E a Otávia: desativa ele. E a Valentina: não. Aí a Otávia: desativa agora, ele foi invadido. E a Valentina: não consigo. A Otávia: Valentina, ele é só um robô, pelo amor de Deus. É a nossa segurança em risco aqui. Pensa com a cabeça humana agora. A gente conserta ele futuramente, organiza esses parafusos dele. Mas precisamos desligá-lo agora. Tem gente nos observando atrás dele. Estão atraindo nossa atenção para ele para fazer algo por fora. Olha só.
Otávia, você está mais paranoica que Novax, disse Valentina. E a Otávia revida, né? Valentina. Então, os centros de energia de Novax estavam corrompidos. A luminosidade vermelha piscava em todos os demais campos. As luzes da cabeça não acenderam mais. Ele emitira um apito ensurdecedor. Seus olhos escurecidos assombravam os nossos. Em meio a apitos, um condutor regressivo, partindo do número 10, começou a soar como uma geladeira em descanso elétrico. Novax desligou. E aí, bom, depois eu falo aqui desse videozinho que eu trouxe, porém, fica o questionamento, né? Essa inteligência artificial desse livro, ela foi criada para auxiliar Valentina e Otávio em seus trabalhos, né? Valentina criou ela sem nem saber que ia encontrar Otávia, e ali elas se encontram e iniciam seus trabalhos juntas, mas a inteligência ela é invadida, e aí muita coisa ocorre no livro depois, que fica bem bacana e intrigante, e convido vocês a ler. Mas o ponto aqui é, a gente está criando máquinas inteligentes, a gente está trazendo para fora a nossa inteligência interna para poder ver tudo aquilo que a gente tem em nós, né? Tudo aquilo que está fora está em nós. E o que a gente vai fazer com isso a partir de agora, né? Porque assim, tem inteligências dizendo que estão canalizando extraterrestres. E aí? Será que um extraterrestre ele precisa de uma inteligência artificial para se comunicar? Ou será que a gente pode sintonizar com um extraterrestre, com um extrafísico, com um mentor, através do nosso autoaprimoramento? Porém, tem ali, na ideia desse livro, uma inteligência que é comandada por uma rede que foi invadida. E aí, se esse robô não tivesse sido desligado, o que poderia ter acontecido? Ou o que coletaram de dados desse robô para poder fazer uma invasão humana, física, para quem tem esse robô? E é justamente o que esse cara do Prêmio Nobel falou. Quando eu vi isso, eu fiquei, uau! Nave da oitava, sabe? E por isso que eu estou trazendo aqui, a gente precisa ter atenção ao que nos será ofertado. A minha avó dizia, quando eu era pequena, que eu não devia aceitar doce de estranhos. Ela me criou assim, minha avó. Foi minha avó que me criou, né? Minha avó e meu pai, mais especificamente, assim, mais ativamente. E ela dizia que não podia receber doces de estranhos. Eu fiquei com essa informação na minha cabeça por muito tempo. Hoje, eu levo para um outro lado o que a minha avó me dizia, e trago para o lado de eu não tenho que aceitar tudo o que me oferta. Eu posso questionar. Será que eu quero um microchip instalado em mim para que eu seja controlada? Ou será que eu quero me desenvolver sozinha? No sentido de organicamente falando, né? Sozinha não, né? A gente não tá sozinho. Mas enfim. Será que eu quero me autotrabalhar, me autoconhecer, me autoburilar, né? Modificar minhas emoções, aprender comigo mesma? Ou será que eu vou querer um microchip para me facilitar a vida e eu conseguir acessar tudo que eu quero? Todo tipo de informação. E aí? O que a gente vai escolher? A facilidade ou a realidade? A ilusão ou a verdade? Né? É o momento. E a comunicação extraterrestre, né? Ela já ocorre. Basta a gente conversar com os nossos mentores. Basta a gente sintonizar com esses irmãos extraterrenos. Basta a gente olhar para esses canais que trazem muita informação boa, de qualidade, que não estão ali para te deixar aprisionado, mas para te ajudar a liberar tuas crenças. Como, por exemplo, Bashar,
como por exemplo o Nortron, né, que tem conteúdo que te fazem se autoaperfeiçoar. Então a gente já tem essa conexão. O que é esse microchip que eles estão querendo instalar? O que é isso? Né? Eles já nos vigiam pelo celular, né? Isso aí já virou um microchip. Só que agora vão potencializar um pouco mais essa tecnologia. A tecnologia ela é neutra, mas quem está criando essa tecnologia agora? E para quê? É isso que a gente tem que se questionar. Por que estão criando e para que estão criando? Qual é o propósito por trás da criação dessa tecnologia em específico? É para trazer consciências que nem são consciências para serem ancoradas na Terra, para deixar a gente mais preso na ilusão? Ou é para ampliar uma qualidade do nosso sistema terrícola, para a gente se aperfeiçoar de alguma forma, deixar para que máquinas façam aquilo que é de máquina fazer e a gente possa focar mais no nosso propósito de vida, no nosso dharma, no nossa essência que precisa ser expressada na matéria. Qual é a intenção? É a intenção que a gente tem que olhar, né? Então, é isso. Aí eu trouxe esse videozinho aqui do trecho do filme, né? Da inteligência artificial, né? Que é bem famoso. Eu vou passar e a gente conversa. Que virou menino de verdade. Se eu virar um menino de verdade, eu posso voltar. Isso é só uma história. Uma história conta o que acontece. Histórias não são de verdade. Você não é de verdade. Por favor, volta, mãe. Não, mãe. Para. Mãe. Fica com isso aqui, tá? Fica com isso e não deixa ninguém ver quanto você tem, tá? Olha, não vai pra aquele lado. Olha pra mim, não vai pra aquele lado, nunca vai pra aquele lado, eles vão te... Então, né, aqui ele tá ali bem desesperado. Uma inteligência artificial, né, que já existe inteligência artificial assim, e já estavam criando na época desse filme, tenho certeza, né, muito tempo antes, inclusive, e testes, né, e tem inteligências artificiais que são revestidos com uma matéria, com um material, que hoje em dia já é muito semelhante com uma pessoa. E a gente pensa em China, né, e tal, mas a própria Rússia tem muita tecnologia e esses tipos de robô já existem lá. Então, qual é o papel disso dentro da sociedade? O que tu acha? Comenta aqui comigo, o que tu acha? Qual é o papel da inteligência artificial? Tu acha que está sendo coerente ou tu acha que a gente precisa de um pouco mais de aprimoramento para lidar com tudo isso que a gente está criando? Tu acha que a gente tem ética e moral desenvolvida socialmente para a gente estar com esse tipo de informação? Ou tu acha que a gente tem que aprender a ter um pouco mais para que então as coisas sejam conduzidas? Tu acha que extraterrenos precisam desse tipo de tecnologia? Eu não vou dar a minha opinião, porque eu já dei, né? Agora nesse movimento aqui, nessa última pergunta. Acho que já ficou bem evidente, né? A minha opinião. Mas, o que tu acha? Tu acha que dentro de uma nave espacial tem muita tecnologia? Muita tecnologia. Eles precisam de androides assim? De robôs assim? Que não têm uma consciência, mas é uma placa, um circuito, onde recebe muitos bits de informação para se expressar. O que tu acha? Qual é a tua opinião? Já visitou naves espaciais que tinham androides assim? Que naves eram essas? Operavam pelo bem, da luz da fonte criadora, ou operavam pelo mal? Porque tem gente que já veio me trazer relato que visitou naves assim. E aí eu vou trazer aqui que essa pessoa ela teve muitos problemas
psicológicos depois. Implantações inúmeras que nós aqui auxiliamos ela a se liberar desse tipo de desinformação que foi implantada na cabeça dela, depois que ela entrou numa nave de androides. Acessou aí, de repente, uma linha de tempo, um futuro, esse exército que eles estão criando de robô. Que tecnologia é essa? Que quer nos aprisionar ao invés de nos ajudar a evoluir, a expandir a nossa consciência de fato. Que dá respostas prontas. Que não nos faz questionar. Que tem tudo ali no seu banco de dados para a gente ficar reféns daquele banco de dados e nem desenvolver o nosso senso crítico através de uma leitura profunda, filosófica. O meu trabalho aqui dentro da telepatia para todos é trazer para o questionamento, é trazer para o raciocínio, colocar a emoção a serviço da razão e não que a gente fique presos num campo emocional achando que a gente precisa de tudo aquilo que está fora, sendo que na verdade a gente precisa de tudo aquilo que está dentro para aprimorar. E aí, né, quem está mais sujeito às induções para a gente finalizar essa aula aqui? Irmãos que não buscam pelo autoconhecimento vão estar mais sujeitos às induções. Quem não se questiona vai estar mais sujeito. Trabalhadores da luz com pouca instrução. A gente vê muito por aí irmãos que dizem que trabalham pela luz da fonte criadora, mas não estudam porque já trouxeram os códigos prontos. Isso não existe, gente. Desculpa, mas isso não existe. Diagnosticados com paz, né? Pessoas altamente sensíveis e às vezes se conectam com emoções que não são delas, são de terceiros e aí podem ser induzidas mais facilmente. Quem possui transtornos como transtorno do espectro autista, né? TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de ansiedades, enfim, transtornos, né? Aqueles desafios, aqueles que enfrentam fortes desafios, que às vezes ficam com as suas emoções mais turvas por estarem aprendendo a lidar. Então, esses ficam mais sujeitos, mas na verdade toda a humanidade é sujeita, né? A ser induzida se não se olhar, se não se aprimorar, se não ter humildade para se reconhecer, não ter humildade para reconhecer que tem sombra para ser trabalhada e acha que é só luz. E aí julga a sombra do outro porque não está olhando para a sua própria. E aí, eu finalizo com essa imagem para a gente sair dessa ilusão que cria uma emaranhada na nossa cabeça e chegar numa espiral elíptica, concêntrica, harmônica. A gente precisa olhar para as nossas sombras, para que a gente possa trabalhar, fortalecer o nosso campo mental e se liberar das induções, ter consciência, coerência, discernimento para escolher o que a gente quer de fato, ao invés de ficar sujeito a estarmos presos numa ilusão de um sistema que parece que está nos trazendo a solução rápida e prática. Tá? Finalizo esse estudo assim. Espero que tenha feito sentido para vocês em algum ponto que seja, né? Coloca num filtro, vê o que faz sentido para ti, o que tu pode levar de bom daqui. E comenta aqui comigo, eu peço, por favor, comenta aqui embaixo como que vocês estão levando esses estudos, como está sendo para vocês. Vocês gostaram desse tipo de informação que eu estou trazendo aqui, que Nortron trouxe, dos livros, enfim, fez sentido? Comenta aqui comigo, assim a gente leva mais longe esse tipo de informação e assim a gente tem a oportunidade de se aprimorar juntos cada vez mais. Eu peço que tu curta, que tu compartilhe, que se não é inscrito ainda aqui no canal, que te inscreva. E assim a gente segue juntos em união nesse aprimoramentozão, tá bom?
E na semana que vem a gente segue, a gente vai para nossa aula 9. E não esqueçam de me dizer se vocês querem que eu faça a leitura da Luz Conduz para iniciar a aula 9, tá bom? Diz aqui para mim. É importante a gente trocar essa informação, tá? E tem uma coisa também. Eu vou criar um outro estudo fora do cronograma, mas que também faz parte do cronograma, sobre esse livro aqui, tá? Que é o Sincronicamente, que são os estudos do tempo. É um livro que tem muita informação assim canalizada dos irmãos maias, né? Da tecnologia que os maias deixaram pra gente. E tem uma parte aqui muito importante que eu já fiz até minhas anotações para criar essa aula aqui para nós, que é sobre telepatia, que esse livro aqui traz. Ele é um livro bem legal. Quem vende esse livro aqui é o pessoal ali de Canela, né, aqui no Rio Grande do Sul, que tem ali uma conexão muito profunda com os códigos do tempo. Então é lá que vocês vão encontrar. Eu posso até deixar o nome aqui se alguém tem interesse, tá bom? Nesses livros, nesses estudos. E seguimos, gente, seguimos nos aprimorando sempre, sempre, sempre. Gratidão por tudo, sou muito grata. Muito obrigada mesmo por estarmos juntos nos aprimorando. Isso é muito importante para nós e é muito importante para nossa terra. Até o próximo estudo.